Em destaque no Panorama CBN, governo prepara plano para MEI parcelar dívidas em até 12 anos. STF pode julgar hoje vínculo entre trabalhadores e aplicativos. Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos ameaça recorrer à justiça contra benefício que favorece a chinesa BYD. Keiko Fujimori alcança vantagem que não pode ser mais revertida nas eleições do Peru. Brasil enfrenta a Escócia em busca de uma vaga na segunda fase da Copa do Mundo. Hoje é quarta-feira, 24 de junho de 2026. Oi, eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora as notícias mais importantes do dia. Vamos juntos. Começo contando que o governo vai lançar um programa de refinanciamento de débitos tributários voltado exclusivamente para os microempreendedores individuais, os MEIs. A iniciativa funcionará como um desdobramento do programa Desenrola e terá como objetivo regularizar a situação fiscal de trabalhadores inadimplentes ou que tiveram o CNPJ cancelado. O pacote, habitualmente chamado de Refis dos MEIs, prevê descontos de até 70% sobre encargos e a possibilidade de parcelamento dos débitos em até 12 anos, com prestação mínima fixada em R$ 25. Hoje, esse prazo é de até 2 anos, com parcela mínima de R$ 50. As transações de renegociação administrativa junto à Receita Federal serão limitadas a contratos de até R$ 20 mil. Em entrevista ao jornal Globo, o ministro do Empreendedorismo, Paulo Pereira, disse que o programa deve beneficiar 4 milhões de pessoas. Hoje o STF pode retomar o julgamento de processos que discutem a existência de vínculo de emprego entre motoristas e entregadores e os aplicativos. O plenário vai analisar o modelo de operação desenvolvido nestas plataformas e as repercussões nos direitos dos trabalhadores. Ao final, a Corte vai elaborar uma tese, ou seja, uma espécie de guia, que vai servir de parâmetro em disputas que tramitam em instâncias inferiores da Justiça. E a Secretaria Nacional do Consumidor abriu um processo administrativo contra o aplicativo 99 Food por descumprimento da regra que determina que os aplicativos informem a composição dos preços cobrados dos consumidores. A empresa vai ter um prazo de 20 dias para responder. E depois, caso não cumpra a portaria, estará sujeita a receber multas de até 14 milhões de reais. Essa é a terceira plataforma de delivery que o governo instaura processo pelo mesmo motivo. Em maio, a Senacom abriu procedimento contra os aplicativos iFood e Kita. Agora eu te conto que a Anfávia, que é a Associação Brasileira de Fabricação dos Veículos Automotores, ameaça entrar na Justiça para tentar reverter a decisão do governo de renovar a cota que concede isenção tarifária para a importação de veículos elétricos desmontados e semidesmontados. A liberação de incentivos atende a uma demanda apresentada pela montadora chinesa BYD, que tem um complexo fabril no município baiano de Camaçari. A medida estipula um teto de 463 milhões de dólares em importações sem imposto por um período de 6 meses, a partir de 1º de julho. O pleito foi respaldado por uma carta oficial enviada pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que defendeu a concessão do benefício financeiro para apoiar o projeto na região, A decisão governamental gerou fortes reações no mercado e foi criticada em nota pela Anfávia. A entidade argumentou que a medida é intempestiva e prejudica os trabalhadores nacionais de autopeças. Bom, o consultor automotivo Milad Kalume Neto explicou que a cota é relativamente baixa frente às importações recentes da BYD, mas defendeu a adoção de medidas para acelerar a produção nacional dos carros. E ela tem que garantir, de fato, que exista uma conclusão dessas fábricas e que essas fábricas comecem a produzir aqui. Porque, querendo ou não, quando você tem uma produção de SKD e CKD, a produção real ocorre lá fora, Você tem aqui no Brasil, claro, uma produção de quando o veículo vem em CKD, totalmente desmontado, você tem alguns processos que ocorrem aqui.
mas de qualquer forma, o bruto da produção ocorre lá fora. Então a gente tem que garantir os empregos aqui no Brasil. Bom, a pressão contra a isenção tributária uniu também as diretorias das montadoras tradicionais Volkswagen, Stellantis, General Motors e Toyota, que assinaram até uma manifestação conjunta. As empresas alertam para riscos de desemprego na cadeia automotiva local e avaliam que o benefício desestimula investimentos em produção integral aqui no país. Agora eu te conto que a polícia de Minas Gerais prendeu um suspeito de assaltar a casa do empresário Henrique Vorcaro, ele mesmo, pai do banqueiro Daniel Vorcaro. O imóvel de alto padrão fica num condomínio de luxo em Nova Lima, na região de Belo Horizonte, região metropolitana, né? E estava desocupado. O bandido levou joias com diamantes, anéis de brilhante, bolsas e roupas de grife, 6 cartões de banco, uma pistola calibre 380 e um relógio avaliado em R$1 milhão. A polícia estima que o total de bens roubados chega a R$5 milhões. O suspeito preso tem 41 anos e tem um histórico de assaltos a mansões na região. A investigação descarta uma ação planejada contra a família Vorcaro, apontando para uma invasão casual. O ladrão foi preso no domingo, após a namorada dele acionar a polícia militar durante uma briga. Segundo a polícia, parte dos bens já foi recuperada. E ainda repercute hoje a operação da Polícia Federal contra o banco Digimais, grupo controlado pelo bispo Edir Macedo. Leandro Gouveia contou no Panorama da Noite. Vou dar uma passadinha rápida, tá? Para dizer que a PF aponta que o banco tentou induzir a erro o mercado e o Banco Central em relação à real situação financeira. Dirigentes, fundos e empresas ligadas ao grupo foram então alvo de mandados de busca e apreensão durante a Operação Miragem. A Justiça Federal de São Paulo também decretou congelamento de bens e valores no valor de até 670 milhões dos investigados. O Digimais afirmou em nota que está à disposição das autoridades para dar explicações e colaborar com a Justiça. A instituição reafirmou o compromisso com a transparência e conformidade regulatória, disse em nota. Presidente Lula e o senador Jacques Wagner devem se reunir hoje para discutir a permanência do parlamentar na liderança do governo no Senado. Isso aí também tem a ver com treta financeira, né? Aliados do Palácio avaliam a posição do petista como insustentável e defendem o afastamento dele para conter o desgaste eleitoral provocado pelas investigações da Operação Compliance Zero. O núcleo do governo busca uma saída consensual que poupe o presidente do constrangimento de destituir o aliado, com quem mantém uma relação pessoal também de 40 anos. Lembrando que a treta financeira é a seguinte: segundo a Polícia Federal, o senador Jacques Wagner recebeu R$6 milhões em propina de Daniel Vorcaro para atuar em favor do Banco Master no Congresso. O parlamentar nega as acusações. Agora vamos falar de Jair Bolsonaro, porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pode decidir ainda hoje se prorroga a decisão de prisão domiciliar humanitária do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa protocolou ontem o pedido de prorrogação do benefício de 90 dias, que termina amanhã. Os advogados dizem que o ex-presidente ainda precisa de acompanhamento especializado e avaliação médica contínua. O pedido tem como base um relatório médico elaborado na segunda-feira que aponta estabilidade no estado de saúde do ex-presidente, mas ressalta que isso não representa a resolução das enfermidades. No pedido, os advogados de Bolsonaro solicitam que a prorrogação ocorra pelo tempo que o ministro Alexandre de Moraes julgar adequado. As medidas restritivas impostas a Bolsonaro incluem o uso de tornozeleira eletrônica, monitoramento presencial da área externa da casa, vistoria em todos os veículos que deixam o local, além do veto absoluto ao uso de celulares, redes sociais e gravação de mídias. E tem mais, né? O ministro Alexandre de Moraes também está analisando as explicações de Jair Bolsonaro sobre aquela arma apreendida com o militar da equipe de segurança durante uma blitz em Brasília, a arma de Bolsonaro.
O criminalista Guilherme Augusto Mota acredita que o ex-presidente e o militar poderão ser responsabilizados nesse caso. A questão vai passar pela análise administrativa da conduta do agente integrante do GSI que, ao portar uma arma de fogo ou tê-la em posse e transportá-la com a finalidade específica, segundo se relatou, de manutenção do armamento pertencente a terceiro, mas uma situação bastante peculiar. O ex-presidente com prisão domiciliar humanitária e, a fim de se verificar se houve ou não descumprimento dessas medidas cautelares com a incidência, deverá se perquirir se houve ou não a incidência deste tipo penal. Bom, nesse caso aí, Bolsonaro prestou depoimento ontem durante 5 minutos e alegou que pediu apenas uma verificação técnica na arma após constatar uma falha. A defesa argumenta que Bolsonaro pediu a avaliação do defeito a um militar da equipe de segurança, mas ressaltou que não houve autorização expressa para o deslocamento ou transporte do armamento. Agora, desconto sobre uma pesquisa Datafolha, que aponta que 59% dos brasileiros concordam com a decisão do governo dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Por outro lado, 74% dos entrevistados rejeitam a possibilidade de uma intervenção americana em território nacional sem o aval das autoridades brasileiras. O levantamento revela uma forte polarização na percepção dos objetivos de Washington com a medida. Enquanto 50% avaliam que os Estados Unidos estão buscando ajudar a população no combate ao crime, 47% acreditam que a nova classificação serve como uma justificativa para interferir na soberania nacional. Especialistas em segurança pública associam o respaldo popular ao sentimento de urgência diante do avanço da violência organizada no cotidiano das famílias. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, feito em maio, apontou que 41% da população brasileira vive em áreas onde percebe influência do crime organizado. Quer dizer, população desesperada, né? E aí, muitos acreditam que até os Estados Unidos podem ajudar em alguma coisa. Agora eu tenho novidades sobre o caso da jovem que foi lançada sem corda durante um salto de rope jumping. A Polícia Civil e o Ministério Público identificaram o homem que retirou a câmera presa da Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, que não resistiu a essa queda, né? É um dos presos no fim de semana, o João Antônio Piveta Ribeiro da Silva, de 35 anos. A informação consta no pedido de prisão feito à Justiça. E a Polícia Civil confirmou que os 3 presos são do estado do Rio de Janeiro. Eles se juntaram aos 3 instrutores do salto que tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva e respondem por homicídio com dolo eventual. No dia da tragédia, lembrando, 6 pessoas foram encaminhadas para a delegacia e os 3 instrutores permaneceram presos desde então. Na sexta passada, a Justiça de São Paulo negou o pedido de habeas corpus apresentado pelas defesas. Esse grupo oferecia saltos de 40 metros de altura na ponte, com valores de até R$ 180. As imagens do acidente mostram Maria Eduarda sendo carregada pelos instrutores até a extremidade da plataforma e lançada para frente, sem cordas. Segundo a delegada, os investigados dizem que não se recordam de quem era a responsabilidade de conectar a corda de segurança, nem por que a checagem final deixou de ser feita antes do salto. E essa daqui também é impressionante. Uma reportagem da Folha de São Paulo está mostrando que homens têm usado pequenos dispositivos de rastreamento, conhecidos como tags, escondidos em carros, bolsas, mochilas e até em pertences de crianças, para monitorar a rotina e perseguir mulheres em São Paulo. Conforme mostrou a Folha, investigadores e especialistas têm identificado com maior frequência relatos de mulheres que descobriram que estão sendo monitoradas por meio de dispositivos de rastreamento ocultos em objetos de uso cotidiano. Os equipamentos, do tamanho de uma moeda e comercializados por menos de R$ 100, permitem acompanhar deslocamentos em tempo real sem que a vítima perceba. Embora não existam estatísticas oficiais que dimensionem especificamente o uso desses dispositivos,
Os casos costumam ser registrados como perseguição ou stalking. Agora o noticiário internacional. Depois de 13 dias de apuração, a candidata de direita Keiko Fujimori alcançou uma vantagem matemática insuperável no segundo turno das eleições presidenciais no Peru. Com 99,85% das urnas processadas, a filha do ex-ditador Alberto Fujimori soma 50,118% dos votos válidos contra 49,882% do candidato de esquerda Roberto Sanches, que ainda não reconheceu o resultado, pelo menos até o momento em que eu gravava. Sanches entrou com recurso judicial para tentar anular as cédulas dos peruanos residentes fora do país e convocou apoiadores para manifestações de rua no próximo sábado. A virada nos índices a favor de Fujimori ocorreu justamente com a contabilização dos votos estrangeiros, onde a candidata concentra mais de 63% da preferência. Juristas especializados ouvidos pela imprensa local apontam que o pedido de anulação da esquerda carece de fundamentação legal e deve ser rejeitado pela Corte Eleitoral. O Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução de poderes de guerra que exige que o presidente Donald Trump retire as Forças Armadas das hostilidades contra o Irã. O texto proíbe o uso de forças militares adicionais sem autorização legislativa expressa, abrindo exceção apenas para defesa contra ataques iminentes. O placar de 50 votos a 48 foi viabilizado por um racha na bancada governista, com o voto favorável de 4 senadores republicanos. Como a Câmara dos Representantes já havia aprovado a matéria, essa é a primeira vez na história recente americana que uma resolução desse tipo passa por ambas as casas do Congresso. O texto não exige a sanção presidencial para entrar em vigor, mas não tem força de lei, servindo apenas como uma forte diretriz política. Nas redes sociais, o presidente Donald Trump criticou a votação e classificou a atitude dos parlamentares como antipatriótica. 40 milhões de pessoas ou mais estão expostas ao calor extremo na França. O número corresponde a 90% da população do país. Na Itália, o governo decretou alerta máximo em 15 cidades, incluindo Roma e Milão. Na Espanha, parte do território está sob vigilância diante das temperaturas extremas. No Reino Unido, a agência meteorológica emitiu um alerta vermelho de onda de calor para hoje e para quinta-feira. Agora o futebol, vamos com a Copa do Mundo. Brasil! A seleção brasileira enfrenta a Escócia às 19h em Miami, em busca de uma vaga na segunda fase da Copa. Com 4 pontos ganhos, o Brasil precisa de um empate para avançar ao mata-mata da competição. Mas, pelo amor de Deus, que venha mais, né? Mais do que um empate. Bom, se vencer hoje, aí a seleção garante o primeiro lugar da chave, desde que não seja superada no saldo de gols pelo Marrocos, que joga no mesmo horário contra o Haiti, lanterna do grupo e já eliminado. A delegação brasileira desembarcou ontem à noite em Miami, depois de um atraso de quase 3 horas por causa do clima. Tá muito calor por lá também. Um calor acima de 30 graus e a previsão é de chuva para hoje no início da partida, segundo o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos. O técnico Carlo Ancelotti indicou que vai fazer apenas uma mudança em relação ao time que começou a partida contra o Haiti. O atacante Ryan deve entrar no lugar de Rafinha, que saiu machucado. Temos a ideia clara de quem vai reemplaçar Rafinha. Eu acho que Ryan, quando entrou no lugar de Rafinha, fez um bom jogo. Ryan tem muito potencial. Na entrevista, o técnico Carlo Ancelotti deu respostas irônicas sobre a possível estreia de Neymar no jogo de hoje. Neymar é disponível, trabalhou bem essa semana, preparou bem o jogo, pode jogar com outros jogadores. Estamos muito contentes que ele está de volta, porque, obviamente, com a qualidade dele, pode ajudar o time.
Se, de fato, o Neymar entrar em campo, por quanto tempo ele pode jogar? Ele pode jogar, eu posso jogar 90 minutos caminhando. Ele pode jogar, está bem, trabalhou muito bem, treinou muito bem. Estou muito feliz com ele. Vamos ver, hein, como é que vai ser. Será que Neymar vem pro campo? Vai jogar bem? Muita expectativa em torno disso, né? Bom, a terceira rodada da Copa do Mundo será aberta às 16h com os 2 jogos do Grupo B. Com 4 pontos cada, Suíça e Canadá disputam o primeiro lugar do grupo. A outra partida é entre Bósnia e Catar, que tem 1 ponto cada. As 4 seleções do Grupo A jogam às 10 da noite. Já classificado com 6 pontos, o México enfrenta a República Tcheca, que tem 1. A Coreia do Sul tem 3 e joga contra a África do Sul, que também tem 1 ponto ganho. Até agora, 7 seleções já garantiram vaga antecipada para a próxima fase da Copa, que terá 32 equipes. Alemanha, Argentina, Estados Unidos, França, México, Noruega e Colômbia. Colômbia que nessa madrugada venceu a República Democrática do Congo por 1-0. E aí na próxima rodada, a seleção colombiana vai enfrentar Portugal, que goleou o Uzbequistão por 5-0, com 2 gols marcados por Cristiano Ronaldo, que aliás é o único jogador da história a fazer gols em 6 Copas do Mundo. O camisa 7 também se tornou o maior artilheiro de Portugal em mundiais, com 10 gols, e está a 25 de atingir a marca do 1000º gol na carreira. Depois das críticas por não ter marcado na estreia e das comparações com Messi, Mbappé e Haaland, o craque português fez um desabafo. Eu sabia, quem trabalha Deus ajuda, sabia que os meus companheiros iam me ajudar também. Foi uma semana difícil, uma semana escura, parecia que eu já estava retirado do futebol, mas aguentei-me, como aguento sempre, porque acredito mais no trabalho do que noutra coisa. Foi difícil, tenho que confessar, mas estamos de volta. Voltou com tudo, Cristiano Ronaldo. Bom, a Inglaterra ficou no 0-0 contra a Gana e a Croácia eliminou o Panamá ao vencer a partida por 1-0. Vai, Brasil! Brasil! Diazinho aí de muita festa, né? Expectativa, o pessoal saindo cedo do trabalho. Vai ter churrascão por aí? Me conta aí como é que vai ser. Fala comigo, aliás, pode ficar sempre à vontade. bianca.santos@cbn, também o Instagram, biancasantos.bia, e tem a caixinha de comentários do Spotify, né? Para você comentar os assuntos, sugerir aí novos temas pro Panorama. Fica à vontade, tá? Não se esqueça do Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia. E aqui no time da manhã, eu, nosso DJ Laerte Afonso e o editor Edmilson Fernandes. Obrigada, um beijo e até amanhã.